irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. É o que nós temos aí, a ilha de Patmos. O que acontece? Existem muitas histórias sobre a situação de João. A gente entende que ele foi colocado na ilha de Patmos por causa da palavra, não é? O próprio imperador romano, Domiciano, que está no poder, o que ele faz? Ele faz uma perseguição contra os cristãos, tá? Como houve no período de Nero, que é o período do apóstolo Paulo. Agora João já está com os seus, já no ano 90, quase 100 anos, o Domiciano, ele começa a perseguição contra os cristãos, tá? E acaba pegando o apóstolo João, que é o que ele coloca aí, que é pelo testemunho de Jesus Cristo. Agora ele é levado para a ilha de Patmos. Ela é uma ilha que já tinha pessoas morando lá. Isso a gente sabe através das escavações, tá? Que havia lá uma população já vivendo naquele local. Alguns colocam que assim, havia um presídio romano que ali ficava. Então alguns colocam o seguinte, que possivelmente João foi levado lá para ser colocado nesse presídio. Mas, como também já está com certa idade, então há aquela questão assim, possivelmente ele ficou lá, mas recebendo visita de pessoa, porque senão como ele mandaria as cartas? Como que ele ia enviar essas cartas? Então possivelmente ele receberia visita, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mesmo preso para ser julgado, né? Porque a questão romana também tem a questão do julgamento. Você espera, enquanto você espera o julgamento para ser condenado, você pode receber visita nesse meio tempo. Então, é nesse período que Deus veio falar com João. Acontece que João está nesse lugar, possivelmente preso. Alguns falam que ele trabalhava numa pedreira. Isso tudo nós não temos como dizer que é verdade ou não. Por quê? Não temos nenhuma história sobre isso. E mesmo nas escavações não há encontro disso. Então, assim, a gente sabe que havia uma prisão, porque isso tem escrito que havia na ilha de Patmos. E lá era levado para justamente ficar fora do foco do povo romano. E João foi para lá. E é nessa ilha que eu acho uma das coisas mais extraordinárias. Por quê? João já está com idade avançada, está numa ilha abandonada, sem ninguém mais, nenhum apóstolo mais existe. Só está João. Ele é o último. Ele é o último que sobrou. E agora está, parece que abandonado numa ilha, está afastado de todos, e aí pense comigo, a solidão não poderia abater, a depressão não poderia chegar, o momento de tanto que trabalhou dentro da obra do Senhor, e agora nessa situação? Bem, é nesse momento mais difícil, o momento que você pensa que está sozinho, é o momento em que Cristo aparece te chamando e convidando, vem cá que eu vou te mostrar toda a glória que tem preparado. E isso para nós é um exemplo muito bom. As lutas que você passa hoje não se compara com a glória que ele tem preparado para nós. Bem, então João está aí. Aí no verso 10 ele diz assim, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que dia é o dia do Senhor? Domingo. Então, no pleno domingo. E há muita gente que fala, olha, Jesus vai vir arrebatar a igreja no domingo. Pode ser domingo aqui, mas e lá no outro lado? Menos sábado. Menos no sábado. Porque sábado não dá. Ou seja, não tem certeza. Não é possível dizer que é esse dia. Porque a Bíblia diz que será como um ladrão à noite. Ué, você sabe o dia que o ladrão vai assaltar a sua casa? Mas Jesus diz, então fique esperto. Há possibilidade desse dia do Senhor ser o sábado? Não, porque já dentro do Novo Testamento a gente sabe que o dia do Senhor, para os apóstolos, é sempre o domingo. Porque é o dia que Jesus ressuscitou. E para eles é a prioridade. E por isso que os adventistas ficam bravos. Então vamos lá. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina,
a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Quando você olha no mapa aqui, paga a luzinha para nós, por favor. Isso. Quando você olha no mapa, as 7 cidades estão próximas uma das outras, tá? Próximo ao mar Mediterrâneo, elas estão próximas uma das outras. Então, quer dizer, são 7 igrejas que estão na Ásia. São igrejas que se formaram. Já, imagine, já no ano 90 depois de Cristo, a igreja já está tendo suas congregações, seus lugares. E Deus se refere a essas 7 igrejas. Obrigado. Mas por que ele se refere a essas 7 igrejas? Porque quando você olha a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, você percebe que são 7 igrejas. E 7 é o que mesmo? Número da perfeição. Então quer dizer que são 7 igrejas perfeitas? Não. Não, mas das 7 igrejas existe a igreja perfeita. Ou seja, das 7 sairá o grupo perfeito. Porque as 7 têm problemas. As 7 têm dificuldades. Todas as 7 têm pontos negativos. Mas também todas as 7 também têm pontos positivos. E é delas que vai sair o grupo que vai ser o grupo que será arrebatado. Então, quando Deus se refere a essas 7 igrejas, ele percebe que nessas igrejas está justamente a nossa igreja. E em cada uma dessas igrejas está no nosso meio. E o que é mais interessante, quando você pega essas igrejas, como ela foi relatada para nós, e a gente compara no período do tempo, cada igreja se refere a uma época, a um momento da história que cada igreja viveu. Então vamos lá, para vocês entenderem. São 7 igrejas no mesmo local, na mesma época, ok? Cada igreja, por exemplo, a igreja de Éfeso, Esmirna, elas estavam vivendo naquele mesmo local, naquele mesmo lugar, e a carta vai ser mandada naquele dia para eles. Um exemplo, ok? Elas estão passando por esses problemas. Acontece que quando eu olho, por exemplo, a igreja de Éfeso, o problema da igreja de Éfeso, eu vejo a igreja dentro do período histórico, a igreja apostólica. Então, quer dizer, aquilo que estava acontecendo na igreja de Éfeso era o que estava acontecendo no período apostólico, quando os apóstolos estavam cuidando da igreja. Quando, por exemplo, eu olho lá na igreja de Laodiceia, era uma igreja tão aérea, tão perdida, que eu vejo dentro do período histórico que é a igreja que vai ficar no arrebatamento. Então, quando eu coloco ela e outra, eu começo a dividir na extensão do tempo da história, eu falo, poxa, Deus mandou a carta para as igrejas, mas de certa forma ele estava mostrando no período histórico o que cada uma aconteceria. E o que é interessante, hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Filadélfia. Mas, mesmo a igreja de Filadélfia, ela também tem a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Esmirna e Éfeso, tudo dentro. Hoje aqui nós temos Éfeso, amém? Temos Esmirna, amém? Temos também Tiatira, tudo nosso. Agora a pergunta é, de qual parte da igreja você faz? Aí você vai dizer, não, eu quero ser Filadélfia. Porque a Filadélfia, ó, é bifinho. Né? Mas ela também tinha falhas. Mas essa igreja é o nosso período que estamos vivendo. Deu para entender? Vocês vão entender conforme eu for mostrando para vocês no tempo. Então vamos lá. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Glória a Deus. Vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Isso tudo, alegoria. O que ele está querendo dizer? Uma veste comprida branca representa pureza. Uma cobertura de ouro representa justiça. Quando fala na questão de cabelo branco, o próprio Daniel, quando ele vê isso, ele fala assim, é o ancião de dias. Porque quando você imagina uma pessoa de cabelo branco,
totalmente branco, o que você tem ideia? Uma pessoa que passou muitos anos, tem conhecimento, tem experiência, esse é ancião de dias. Por quê? Ele é eterno. Ele tem conhecimento geral. E ainda coloca assim: e nos seus olhos, como chamas de fogo. Vamos pensar comigo. Tinha lâmpada assim naquela época? Não, a lâmpada vai surgir depois de 1700 anos na frente. O que existia lá era uma vela, chama. Na escuridão, o que acontecia? Você acendia uma chama. E quando você acendia, o que acontecia? Iluminava o lugar. Aquilo que estava perdido aparecia. Então o que ele está querendo dizer? Que Jesus tem olhos de fogo e ele enxerga qualquer coisa. É o olho que tudo vê. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E foi, não foi? Que pés foram esses? Que caminharam carregando uma cruz pesada, para que eu e você, através desses pés, alcançássemos a justiça que é a salvação. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Espera aí, vamos entender. 7 estrelas nas mãos. Calma aí que ele já vai explicar. Mas a espada aguda da boca a gente já consegue entender. De 2 fios. Que espada é essa? Olha que bênção. 2 fios. Corta dos dois lados, né? Oh, glória, corta aí, corta aqui. Então, é a palavra. Ele tem as estrelas nas mãos. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ou seja, ele é o sol da justiça. Ainda que haja trevas, não haverá escuridão para ti. Por quê? Porque ele brilha junto de você. Olha que coisa linda. Aleluia. E do pé, pastor, o latão reluzente? Oi? O pé, O latão reluzente, ele representa justiça. O latão dentro da palavra a gente entende que é justiça. Ou seja, o que ele faz, do que ele andou até agora, ele só praticou justiça. Por que latão reluzente? Porque ele mostra o próprio rosto. Por onde ele passa, ele deixa a sua marca. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Irmão, você imagine João. Ele tem uma visão de 7 castiçais. Jesus está andando no meio dos castiçais. Ele tem aquela imagem gloriosa, que é a glória do Senhor. E aí ele cai por terra, porque ele olha a glória e ele fala: eu vou morrer, porque eu sou pecador. Se o sol da justiça está aparecendo, o salário do pecado é? Eu vou morrer. Aí alguém vai, segura na sua destra e levanta e diz: ô João, perdeu a amizade? Já é. Não, sou eu. Eu que vive e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Irmão, isso é tão glorioso. Só esse verso dá uma pregação maravilhosa. Por quê? Você pode se prostrar, você pode cair, você pode se sentir um nada, mas o mestre da justiça, ele te pega pela mão, levanta e diz: olhe para mim. Eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que estou vivo. E estou junto com você. Isso é glorioso. E tenho as chaves da morte e do inferno, que nunca foi arrancado da mão dele. Que nunca foi tirado dele. E muita gente fala: tá vendo? Por causa disso aí, Jesus foi buscar lá no inferno. O diabo nunca teve chave. Tá? Que a chave estava lá. Aí eu não sei de onde tira. Eu acho que deve ser algum livro apócrifo. Porque faz um negócio tão bonito que você até acredita. Porque estava tendo aquela festa no inferno. Todo mundo contente. Lúcifer com os anjos caídos fazendo aquela... Mas peraí, os anjos caídos estavam presos? Foi só para fazer festa. Para fazer festa. Porque ele tem a chave, né? Ele tem a chave. Aí, aquela festança toda, de repente, o som do funk para. O som do funk para. Aí, aparece uma luz, Jesus entra, todo pomposo. E pisa na cabeça da serpente e fala: dá aqui a minha chave, seu sem vergonha.
e levanta e vai embora. Agora a chave está com Jesus. Irmão, onde está escrito isso, pelo amor de Deus? Eu prefiro aquela que eles falam, e de repente se ouve passos. Aonde está escrito isso, gente? Jesus chegando. Todo mundo ouviu isso, né? Não estou inventando, né? Gente, o diabo nunca teve chave nenhuma. E nem está no inferno. O diabo está na terra. Se tivesse no inferno, a gente estava dando glória a Deus. Ele está aqui. E ele não está indo lá, porque lá não é o lugar dele ainda. Aqui na terra. Base bíblica? Jó. Então ele pergunta para Deus, pergunta para o diabo: de onde você vem? É inferno? Sim, para algum. Ou seja, ele vem de rodear a terra, ele está na terra. Ele não está no inferno, inferno ainda não existe, gente. Hades é apenas um lugar temporário que vai ficar queimando até chegar ao julgamento. Tá? O inferno ainda será criado. É isso que nós vamos ver. A minha tradução está escrito que ele tem a chave da morte e do Hades. Seria uma referência da mesma coisa. Que Não. Ele tem a chave da morte e do inferno. Porque ele vai criar o inferno. Ele vai abrir o inferno. Tá? Sobre a morte, sobre o mundo. Também. Mas assim, ele vai ser... Vamos colocar, vai. Dá para entrar nessa parte aqui. Ou seja, quem é que está na morte? Quem é que tem a chave da morte? Quem é que mata? É ele que mata? Ele chama assim? É ele que mata. Ué, o diabo não mata ninguém, gente. Sem autorização de Deus, ele não pode fazer nada. Deu para entender? Então ele não tem chave nenhuma. Então ele tem a chave da morte e do inferno, ou do Hades. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, você vai estar vendo e é o que vai acontecer depois. Entendeu, João? Você marque, depois o meu povo que se vire vai entender. Verso 20. Bem, está explicado. Tá? Não precisamos correr atrás de mais nada. E eu quero que você grife isso aí, para depois nós não temos mais problema das duas testemunhas. Por favor. Está marcado aí, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Peraí, quem são esses anjos? Os pastores. Tá? Porque anjo não tem arrependimento. Ok? Anjo não se arrepende. Anjo ele obedece. Agora pode ver que as cartas vão para os pastores e diz assim: se você não se arrepender, eu vou tirar a igreja da tua mão. Se é anjo, não tem como se arrepender. Então quer dizer, o pastor ele é referência diante de Deus como também um anjo. Eis o problema. Os pastores estão na mão de quem? De Jesus, não é? Ele está com as 7 estrelas na mão. Quem é que tira e quem é que põe? Então, não questione. E nem murmure. Quem tira e quem põe é o Senhor. Pastor que é dele, tá? E tem muito aí. Tá indo fácil Tem muito demais. aí. Que escapada, mas... Nossa, eu pensando lá. Vamos lá. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o castiçal é o quê? Igreja. E estrela é o quê? Amém? Está interpretado? Está entendido? Pois não, Espírito. Ok? Oh Jesus, só misericórdia, está na mão do Senhor. Oh, faz assim, ó. Vamos lá. Pastor, desculpa atrapalhar o senhor, acho que ele pode ter meio que ela fala que esses 8 que ele fala das chaves, ele traz a referência em Hebreus 2, 14 e 15 lá, que fala que o poder da morte era do diabo. Hebreus
2, 14 e 15. Hebreus 14? 2, 14 e 15. Capítulo 2, versículo 14 e o 15. Ah, mas aí é outra situação. Porque o salário do é. Então quer dizer, automaticamente, se você peca, então quer dizer, a morte está ligado junto. Mas a questão de quem realmente mata não é o diabo. Tá? Ele está dizendo assim, ó, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Quem que venceu? Jesus, o império da morte. Quem que trouxe a salvação? E o diabo representa o quê? Essa morte. O pecado, que é o que causa a morte. Tá? E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, por causa da morte eu tenho que servir o diabo. Mas como se eu estou morto? Deu para entender? Como que se eu estou morto eu vou servir o diabo? Mas é porque se eu pequei diante de Deus, a morte já está certa. Deu para entender? O problema é que as pessoas colocam, o diabo tem a chave para matar. Não, ele não tem nada. Quem mata é o Senhor, a gente só dá a paulada. Deu para entender? Ou seja, quem mata é Deus. A morte espiritual, quando eu peco, sabe? Sim, espiritual, você está morto. Eu me entrego ao diabo. Sim, porque o diabo não tem como tirar ninguém do Hades. Que está lá condenado à morte, ou está condenado à perdição. Eles estão lá, e nem ele pode ir lá. Eles já estão condenados, estão sofrendo, senão o diabo fica por vez lá. Então ele não tem essa viagem. Porque muitas vezes, que a gente já viu, pessoas terem revelação que o diabo tem um garfão, somente o pastor que já pegou, fica cutucando ele lá no inferno. Não tem Uma nada coisa que eu tenho disso. certeza que tem no inferno é aquelas motos. Aquilo lá eu tenho certeza que tem lá. Eu acho que isso aí já vai ser o sexto do inferno, porque vai ter um inferno só barulhento para esses caras. Isso aí não vai ter, não. Aham! Quem é crente não tem escapamento estourado, viu, irmãos? Pecado. Naquele dia do juízo, esperto. Vamos lá. Amém? Deu para entender? O diabo não tem chave nenhuma. Ele não tem nem nada, né? Na realidade, tudo tá o mundo todo está na mão dele. Quem cancela Ele comanda. é só Jesus. É só Jesus. E é lógico, gente, é assim, Deus nos deu o livre arbítrio, tá? Você tem as escolhas, e as suas escolhas podem causar até a morte, não é? Por exemplo, se eu tiver, por isso que a Bíblia condena a questão da bebedeira, a questão de comer demais, por quê? Vai te causar o quê? A morte, você está adiantando, e isso é automático, vai acontecer, é lógico, não é? Agora, nós temos que entender que também, eu posso, por exemplo, eu vou subir num prédio e vou me matar. Ué, você tem esse direito, não é? Todos têm. Só que sabe que isso leva ao inferno. Você tem? Você está tirando aquele projeto. Por exemplo, Deus tem um projeto com você. E você pode impedir de acontecer. Mas aí o que Deus vai fazer? Ele vai trabalhar através desse outro projeto. Uma outra coisa ele vai fazer. Jamais a algum ponto ele vai perder a estratégia dele. Por quê? Deus está vendo hoje, o amanhã e o depois. Professor, mas tem gente que é meio injusto, né? Tipo, sábado eu estava trabalhando na madrugada. O cara estava bêbado, atropelou o guarda rodoviário. Não sei, por que ele não bateu o braço sozinho e se matou? Né? Ele estava bêbado. Mas ele tinha direito, não tinha? Ele não tinha o livre-arbítrio. Ele bateu, O mundo ele é feito de injustiça. Quem domina o mundo? De uma pessoa bêbada pode ser usada pelo diabo? Pode. Na verdade, o bem e o mal acontece para todo mundo. Todo mundo, não tem Acreditando ou como. não em Deus, na minha percepção, ele acontece para todo mundo. Por exemplo, hoje eu tive eu estava fazendo um debate com os alunos do 7º ano. E não tinha nada a ver com o assunto, eles entraram na questão da parte religiosa. E eles queriam entender
essa questão que nem a menina colocou assim que não é justo o que Deus fez com a família dela, né? Porque Deus levou o avô. E eu falei que tudo isso acontece por escolhas, né? Se nós fazemos escolhas, nós estamos determinando o nosso futuro. Deus, ele sabe, independente. A gente não sabe o que Deus sabe. A gente sabe que as nossas escolhas é que determinam o nosso futuro. E ela disse, não é, isso não pode acontecer, porque morreu um parente e toda a família ficou consternada justamente pela situação, e ela falava, não, foi Deus que tirou. Eu falei, então vamos analisar todos os fatos? Então conta para mim desde o começo a história. E aí ela começou a detalhar, né? Eu perguntei assim, do que seu avô morreu? Ele sofreu uma queda. Beleza. Eu falei, mas essa queda causou a morte? Foi. Ele bateu a cabeça e acabou indo para o hospital e acabou morrendo. Eu falei, mas tá, o que causou essa queda? Quantos anos ele tinha? Estava com quase 70 anos. Eu falei, o que causou essa queda? Ele caiu da escada dentro da casa. Então vamos lá, primeiro, sabendo que é idoso e tem uma casa de 3 andares. Então quer dizer, ele escolheu morar numa casa de 3 andares sabendo que é idoso. Aí ela falou, eu falei, então a gente sabe que o idoso jamais vai poder morar numa casa de 3 andares, porque a escada automaticamente e os ossos estão enfraquecendo. Então tem que ter uma casa plana, ou elevador, para evitar esse problema, a gente sabe. Por exemplo, estou ficando velho, eu vou colocar aquele tapetão num chãozão encerado? Eu vou saber que vou escorregar, então é uma escolha minha, eu posso causar um acidente. Então eu tenho que analisar isso. Aí ela falou assim, mas tem um outro porém também. Eu falei, o que é? Ele estava bêbado. Aí eu falei, preciso falar mais alguma coisa? Foi ele que escolheu. Então, quer dizer, as escolhas que a gente faz podem causar problemas, podem causar a morte, tá? E é lógico que Deus que é o dono dele que vai determinar para se você vai para o paraíso ou se você vai para o Hades. É ele que decide, ok? Tá bom? Então vamos lá. Onde eu parei? 2, né? 2. Capítulo 2. Escreve ao anjo da... Então a carta é para quem? Acabou o problema. Quem vai ter que responder por isso? São os pastores que vão responder. Então, vamos entender o que vai acontecer. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E Éfeso quer dizer desejável. É uma igreja que Deus deseja, é uma igreja que Deus quer. É uma igreja que Deus quer estar junto dele. Como eu disse, essa igreja Éfeso ela é comparada à igreja apostólica. Por quê? Quando Cristo foi arrebatado, subiu aos céus, a igreja que ficou ao cuidado dos apóstolos. Então vocês vão entender por que ela é comparada. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quem está na mão dele? Pastores. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha que bênção. Jesus anda no meio das igrejas. Olha que coisa linda. Ele anda no meio das igrejas. Ele sabe o que você passa, ele sabe quando você está adorando, ele sabe quando você está orando, ele sabe quando você está louvando, ele sabe quando você está murmurando, ele sabe quando você está reclamando, ele sabe quando você está... Entendeu? Tá bom? Verso 2. Eu sei as tuas obras. Olha que coisa linda, ele sabe as suas obras. É uma igreja que trabalha. Vamos imaginar os apóstolos. Estavam trabalhando? Sim. A pleno vapor. E o teu trabalho, e a tua paciência ou perseverança, e que não pode sofrer os maus. Ou seja, é uma igreja que tem tanto trabalho, que ela não está preocupada em sofrer com os outros que vêm. Porque é uma igreja que trabalha. Irmão, você que é pastor de igreja, aprenda. Se você não quer ter trabalho na sua igreja, põe o povo para trabalhar. Porque o povo ocioso é máquina do diabo. Essa é a realidade. Vazia, Então, coloque o povo para trabalhar e tudo se resolve. Não pode ser essa. Não, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos. Por quê? Lembra nas cartas lá atrás do apóstolo Paulo que as pessoas chegavam dizendo que eram apóstolos? E aí Paulo dizia, vocês estão colocando isso em teste. Olha, vejam quem vocês estão aceitando como apóstolo. Então a carta está dizendo, vocês são uma igreja abençoada, tem obra,
Sabe, vocês são pacientes, vocês aguardam a bênção com toda a paciência que Deus prometeu e vai cumprir, não é? E vocês colocam à prova os apóstolos, se realmente eles são apóstolos, se realmente é obreiro, se realmente é pastor, se realmente a vida dele é digna de ser imitada. Ou seja, a igreja está colocando isso à prova. E o pastor da igreja também sabe como ele está lidando com a igreja. Porque quando chega um apóstolo, ele questiona. Como ele questiona? Porque ele conhece as Escrituras. Como eu vou questionar uma palavra de alguém se eu não conheço as Escrituras? Então eu só posso questionar quando? Quando eu conheço as Escrituras. Então ele sabe fazer essa separação. E aí diz: sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Bem, então é uma igreja que tem obras. Aí eu até coloquei, eu mandei para vocês isso aqui, mas para a gente poder fazer um resuminho total. Então é uma igreja que tem obras, trabalhava paciente, não tolerava os maus, não aceitava falsos ensinadores, tá? Nicolaíta a gente já vai falar. Então era uma igreja, que é a igreja de Éfeso. Isso aqui sobrou da igreja hoje, tá? Dá uma apagadinha só. Essa é a igreja que sobrou. Então era uma igreja abençoada, vamos assim dizer. Tinha suas colunas, o telhado maravilhoso, mas é o que sobrou. Beleza, vamos lá. Não tem mais igreja? Oi? Não, já acabou. Aí, principalmente o terremoto que vem depois. Tenho, porém, verso 4, contra ti que deixaste uma pequena coisinha. O primeiro, e o que seria esse primeiro amor? Mas é amor, é amor. O que seria esse primeiro amor? O início da fé. O início da fé. E quando a gente aceita Jesus, parece que tudo é diferente, não é? Você não vê a hora de falar o evangelho para alguém. Você quer fazer a obra assim, rapidinho, quer fazer que as pessoas entendam o evangelho, quer ganhar as pessoas. Só que com o tempo, a gente vai se esfriando, acomodando, sabe? Eu já tenho o meu horário de chegar no culto, eu já tenho o meu lugar certo no culto. Ai, tem alguém sentado no meu lugar. Meu irmão, isso aqui é meu lugar. Eu já vi isso acontecer dentro da igreja. Irmão, isso aqui é meu lugar. Aí eu falei, irmão, mas eu não vi nome. Olha, o que tem de bolsa cansada na igreja, Bíblia cansada, né? Você chega na igreja tem um monte de Bíblia assim. E um dia eu sentei, catei tudo, coloquei tudo no canto. Com aquela montoeira de Bíblia, eu sentei. Aí daqui a pouco chegou o irmão, bravo, todo mundo levando para fora da Bíblia embora. Não, ficar guardando lugar para quem? Mas a pessoa se vai no culto e fica ligando. Mas tá guardado. Então, perdeu o primeiro amor. Se perdeu o amor, me desculpe, de nada serve. Lá em Efésios o apóstolo deixa bem claro: se você fizer a obra sem amor, de nada vale. Se hoje eu estou indo na igreja sem amor, melhor não ir. Se hoje eu estou indo para pregar sem amor, melhor não pregar. Se eu estou indo cantar sem amor, melhor não cantar. Se tudo que eu fizer sem amor, de nada vale. Eu preciso voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso está na nossa igreja hoje? Uma igreja sem amor? Uma igreja que faz apenas por fazer? Ela não vê mais a questão de amor. Eu faço a obra de Deus, eu prego aqui a palavra, mas eu não tenho amor nem em casa. Sabe? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se eu prego amor, eu tenho que viver este amor. Porque senão serão apenas palavras jogadas ao vento. Mas vamos lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu, se não te arrependeres. Vai tirar o quê? E o que é o castiçal? Então vai tirar da mão de quem? Então a carta foi enviada para quem?
Deus está apertando quem? O pastor. Quem que está sem amor? O pastor. E diz, se você não se arrepender, eu vou tirar da tua mão a igreja. Mas se o pastor estava sem amor, a gente também estava. Sim, isso é automático, né? Agora pense comigo, tanto isso é real, vocês acham que esse pastor recebendo essa carta, ele se arrependeu? O que vocês acham? Se você recebesse essa carta, você se arrependeria? E o pastor, você acha que se arrependeu? Eles não queriam nem deixar João entrar, mas depois Olha só, a Bíblia, a história nos conta que a igreja de Éfeso perdeu o seu pastor. Por causa da perseguição, foi morto. Deus tirou o castiçal. Sabe quem assume a igreja? O apóstolo João. Porque quando o Domiciano morre, ele é libertado lá do rio de Patmos e ele vai dirigir a igreja de Éfeso. 100 e poucos anos. Por mais de 100 anos. E segundo a história da igreja, as últimas pregações de João foi: filhinhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha que coisa linda. O que a igreja precisava? Mandou um pastor que tem amor. Viveu com amor, aprendeu com amor. Irmão, a nossa igreja precisa de pastores com amor. Se meu pastor não tiver amor, a minha igreja não será amorosa. E muitas vezes eu vejo assim, irmãos, que nem a gente estava numa congregação, chegava visita na igreja, ninguém recebia, ninguém atendia. Aí eu falava, meu Deus, que raiva desses diáconos. Porque está lá na porta fazendo o quê? Mas a culpa não era dos diáconos. A culpa era do pastor que não tinha amor. E a realidade, se o pastor não tem amor, as ovelhas vão ter? As ovelhas vão tratar da mesma forma que o pastor trata. Mas quando Deus tira a igreja e coloca na mão de um que tem amor, é uma igreja amorosa. Você poderia chegar na igreja de Éfeso e você seria bem recebido. Ai, que bênção. Vamos lá. Por isso que se diz, né, que a igreja que o pastor é, né? É o reflexo. Verso 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Esse nicolaíta, a gente não tem dentro das escrituras o que se fala sobre ele. A gente sabe que ele é comparado com Balaão depois, lá no capítulo 2, ainda no verso 14. É só começar o Apocalipse, né? É benção, né? Ai, misericórdia. Até agora estava tudo quieto, isso aí. Olha lá no capítulo 2, verso 14. Né? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão mesmo? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Então, quer dizer, é a única referência que a gente tem dos nicolaítas. A gente sabe, dentro da história da igreja, que os primeiros pais escreveram sobre um diácono que estava lá em Jerusalém, o nome dele era Nicolau, e ele, de repente, um dia lá, resolveu dizer que não precisava mais casar, porque isso agora estava liberado. Por que casar? O negócio era o sexo livre. E a partir dali, alguns começaram a seguir. Por quê? Dentro dos templos pagãos, isso acontecia. Por que não trazer para a nossa igreja? Que bênção! Se tem lá, por que não tem aqui? A gente precisa ficar ligado um com o outro, não tem essa necessidade. Então a gente entende que isso também acontecia nas igrejas, principalmente de Éfeso. Doutrina dos nicolaítas estava tentando entrar para acabar com os casamentos. Acontece hoje. Ai, não está dando certo, separe. Não é assim as coisas. Arruma um outro depois. Arruma outro depois. Doutrina nicolaíta acontecia na igreja de Éfeso. Aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que
coisa gloriosa. Comer da árvore da vida. O que isso representa? O que representa a árvore da vida? A vida eterna. Ou seja, se você seguir os passos, ter amor, você terá a vida eterna. Acabou, gente. A vida eterna é dada a você, se você pertencer à igreja de Éfeso com amor. Ao Ok? que vencer, não os eleitos. Ao que vencer. Então, que para vencer tem que lutar, né? Eu posso perder. Mas se você já é predestinado, por que você vai lutar? Gozado que até o pastor, se não tivesse que se arrepender, né? Ah, é só Deus a causa. Vamos lá. Muitos séculos de briga. E eu não entendo, é só ler, gente. É só estudar. Como fala assim, existe a predestinação. Se eu estou predestinado a ser salvo, eu serei salvo. Não, aqui está dizendo que eu tenho que lutar. É o que vencer. Se vai vencer, tem que vai perder, não vai? E outra, está dizendo para o pastor, se ele não se arrepender, vai perder. Como que existe predestinação? Então, pode. É lógico que existe a predestinação para a igreja. A igreja será salva. A igreja é o barco. Se você estiver dentro do barco, você vai chegar na terra sagrada, na terra santa. Ou no céu, na glória. Mas se você pular do barco, o problema é da igreja? Não, a igreja vai chegar. Agora, se não tiver boia, já era. Vamos lá. Verso 8. Então essa primeira igreja é a igreja apostólica. É o tempo dos apóstolos. Em torno lá do ano 33 depois de Cristo, 35, 37, até mais ou menos anos 64, 70, 80, vamos até chegar ao apóstolo João já com o ano 90, ok? A igreja apostólica. Porque quem assume a igreja é o apóstolo João. Ele assume a igreja de Éfeso. Então a gente sabe que é a igreja apostólica que termina com João. Após isso, quem vai assumir agora? Serão os que são discípulos dos apóstolos, que a gente considera como os pais da igreja. Graças a ele nós temos o Novo Testamento. Tá? Por quê? As cartas foram enviadas. Após a morte dos apóstolos, houve a preocupação. Vamos manter as cartas, fazer um livro só, para manter, para que a gente possa continuar essa igreja. Porque senão, sem a palavra, sem a doutrina, sem os ensinamentos, como a gente vai seguir em frente? Então, graças aos pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, a gente consegue ter o Novo Testamento hoje. Tá? Então, vamos lá. Então, agora vai ser os pais da igreja. E essa igreja a gente pode chamar que é justamente a igreja que será perseguida. Não, desculpa. A igreja... Segundo. É Esmirna, né? Eu estou aqui. 2:8. 8. Deixa eu pegar aqui, peraí. Isso, a igreja perseguida. Por quê? Porque agora a igreja vai começar a montar os seus pontos de pregações e tudo mais, chega em Roma. Roma, enquanto a igreja está chegando, falando que vai servir um Deus, a gente está tentando, o que custa ter mais um? Né? Então pode vir. Só que esse Deus, ele é egoísta. Ele não aceita que os outros vão nas outras. Ele só aceita servir a ele. E fala que os outros não é nada. O que está acontecendo? Todo mundo se convertia para a igreja de Jesus Cristo e falava que não podia mais ir em igreja nenhuma. Aos outros templos, por exemplo, aos outros deuses. Ou seja, só a igreja cristã tem dinheiro. O restante perdeu os dízimos e as ofertas. Aí já viu, né? O que vai acontecer com os tempos? A perseguição contra os cristãos, que começa já com Nero, tá? E é o anjo da igreja que está em Esmirna, e Esmirna, na própria palavra, ela quer dizer mirra, que é aquele óleo. Ou seja, que vai fazer o incenso. É aquela igreja que dá o perfume. Irmão, entenda, na perseguição, na prova, na luta, é quando você solta o melhor perfume. A azeitona, quando ela é espremida, quando ela é apertada, quando ela passa no moinho, ela solta o melhor óleo. A laranja, quando ela é apertada, ela dá o melhor suco. E é isso que Deus quer de você, o melhor perfume. É obter o melhor produto, o melhor que você tem. Então, passe pela prova, dando glória a Deus. É o melhor perfume diante do Senhor. Receba. Escreve isto.
diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é que está mandando escrever? E a carta também é enviada ao pastor. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Olha que coisa linda. É pobre, não tem nada, mas Jesus está dizendo que é rico. Porque você não tem nada do mundo, mas espiritualmente é uma igreja de mirra, uma igreja que tem incenso, uma igreja que louva, uma igreja que adora, independente da situação financeira. Ai, que coisa maravilhosa. E Deus está dizendo, você é rico. Deu para entender? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Tem crente na igreja se dizendo crente, trazendo ensino que não é de Deus, é ensino. São sinagogas de Satanás. Sinagogas representavam onde estudava-se a palavra. Então quer dizer, dentro da igreja tem crentes se dizendo crente, mas não são. E estão trazendo ensinos falsos. Opa, a igreja de Esmirna tem dentro da nossa também? Meu Deus. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então é uma igreja perseguida. Para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Não é só 10 dias, irmãos. Mas um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Literal esses 10 dias? Hã? Então, dentro da história, a gente sabe que aproximadamente parece que foram 10 anos de uma perseguição, principalmente de Nero, em cima da igreja, feroz. Então, quer dizer, depois deu uma amenizada, Domiciliano também dá uma amenizada. Então, quer dizer, mesmo tendo perseguição, mas ela é um pouco mais light. Tá? Só põe os cristãos na arena e manda soltar os leões. É bem light. Bem simples. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. O que é essa coroa? Como ela é? O que é essa coroa? Para que serve essa coroa? Para que serve uma coroa? Por que eu dou coroa a alguém? Um príncipe, Um rei, um príncipe, não é? E vocês serão quem mesmo? Olha, já começou a separar. Alguns já vão receber coroa da vida. E diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque essa primeira morte é quando o nosso corpo se desfaz. E a gente vai para o julgamento. Não passará para o julgamento da morte, ou seja, que será o inferno. Então você será salvo do inferno. Olha que coisa linda, porque você recebeu a coroa da vida. Ao que vem? Então pense comigo hoje. Vamos vencer? Vamos vencer? Você passará da morte para a vida. Vamos agora para a igreja imperial. Por quê? Agora começa o Império Romano e a igreja vai começar a fazer parte. Isso mais ou menos no ano 300 para 400 depois de Cristo. A igreja agora vai começar a fazer parte do Império Romano. Ou seja, a igreja e política. Junta é uma bênção, amém? Nunca funcionou e nunca vai funcionar. O problema é a política que não funciona, né? Qual o perigo do Da igreja imperial. Ou seja, a igreja vai subir ao império. Agora, o imperador tem que ser abençoado pela igreja. Agora, para ser do doutorado do governo, tem que ser cristão. Então, pessoas eram batizadas a rodo. Por quê? Mesmo independente, não tem problema, você não precisa mudar de vida, é só batizar. Você já vira cristão. Valia mais a qualidade, valia mais a quantidade do que a qualidade. Na realidade é assim, eu preciso, imagine assim, eu sou o imperador, acabei de ser batizado, eu sou cristão, mas eu preciso de pessoas ao meu lado. Vamos dizer que o irmão aqui é um grande amigo meu, mas só que ele é lá da igreja da Afrodite, e não quer ser cristão. Aí eu chego para ele, não, é só dar um banho na água lá, aí vão falar que você é cristão, você pode participar. Bem, aí ele vai, batiza, ele vai ficar do meu lado, porque ele é cristão agora. Só que cristão ele continua com
o templo da Afrodite. Qual o problema? A igreja agora já faz as suas adaptações. Então vamos lá. Uma interessante dessa igreja, que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade onde começou-se a fabricação de pergaminhos. E é uma das cidades que tinha a maior biblioteca. Você é de Tiatira? É? Não, em Pérgamo. Verso 12 que eu estou. Já está pulando, olha, não é só eu que estou pulando hoje, hein? A igreja de Pérgamo. Então é a igreja dos pergaminhos. É a igreja que tinha a palavra. Tinha. Agora deixou de ter. É uma igreja que tinha conhecimento. E é o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Ou seja, ele está dizendo, é aquele que tem a palavra. Porque essa igreja está sem palavra. E hoje a nossa? Misericórdia. Verso 13. Eu sei as tuas obras, de onde habitas e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso é, lá em Roma, a igreja está sendo perseguida. Algumas igrejas já estão aceitando já participar dentro do povo romano. A igreja está subindo para o império. E Antipas não aceita. Ele não aceita política e igreja. Sabe o que fazem com ele? Pega um touro de bronze, coloca ele dentro desse touro, fecha e teia fogo embaixo. Segundo a história, você era capaz de ouvir não os gritos de Antipas, mas os louvores que ele cantou dentro do touro sendo morto. A história nos diz que ele foi morto, torrado dentro do touro de bronze. Seria o pastor da igreja. Ah, Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. E a gente acha que passa por luta, né? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, já deturparam a palavra, estão ganhando dinheiro em cima da palavra e também levando o povo para a idolatria. É o que vai acontecer, principalmente o surgimento da igreja católica, ok? Que é a igreja imperial, que agora vai se tornar a igreja católica. Lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comecem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tem os que também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha. Como que vai ser essa batalha? Pela palavra. Estou mostrando a palavra. Está tendo uma luta. Por quê? As igrejas hoje estão fugindo da palavra. Como que eu posso combatê-las? Através da palavra. Se não está escrito, por que eu devo seguir? Eu vou seguir o que está dentro da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bem, vamos lá. Você vai andar com o tijolinho na mão toda a eternidade. Entendeu? Você vai ficar carregando a pedrinha branca toda a eternidade. Não, isso é apenas uma demonstração, uma alegoria. O que ele quis dizer? Você vai comer do maná. Maná escondido. Lembra que Moisés, quando teve a descida do maná, ele escondeu dentro de um potinho e colocou dentro da arca? Ele fez um propósito, ele colocou dentro dessa arca. Deus está dizendo que nós vamos comer desse maná. O maná que ficou escondido. Ninguém encontrou a arca até hoje. Existe a busca. Alguns dizem que a arca está em algum lugar, está em outro lugar. Eu vou mostrar para vocês onde está a arca. Deus abrirá a arca, né? Só Deus não fala. Isso aí é fake news. Aí, você abre a arca, de lá tirar o maná, e esse maná é o que te dará a vida eterna. E ele vai te dar um novo nome, uma pedrinha branca. Branca representa pureza. Pedra representa firmeza. Ou seja, você já estará firme,
você estará puro, nada mais vai te impedir. E o mais interessante, ele te dará um novo nome. E esse nome, ninguém mais saberá, só você e ele. Sabe o que é isso? Intimidade. Ele vai te chamar por um nome que ninguém conhece, só você. Porque no meio da multidão, ele vai dizer o teu nome e você sabe que é com você. Né? Mas não é que coisa gloriosa? É igual um casal, quando se torna íntimos, coloca até apelido, só os dois sabem. Eu lembro de um irmão, ninguém sabia. E a gente sabia que tinha os dois, um casal, né? Tinha a sua intimidade e cada um tinha um apelido, né? E um dia a irmã sobe no púlpito e sem querer, eu vou chamar aqui meu ursinho. Pronto, agora vocês conhecem a história do irmão ursinho, né? Dentro da igreja. Então, quer dizer, passou para todo mundo. Mas na realidade o que aconteceu? Cada um tem a sua intimidade. E Jesus está mostrando que ele tem um apelido para você. Como ele colocou em Simão Pedro, para João e Tiago, filhos do trovão, para nós que somos tão fortes, tão poderosos, tão orgulhosos de nós, tanto trabalho que a gente faz, ele vai colocar um apelido também, né? Que nome Jesus colocaria em você hoje? Então vamos vencer? Vamos lá. Vou chamar Garcia. Verso 18. E ao anjo da igreja. É hoje, amanhã já seria outra coisa. Ao anjo da igreja de Tiatira. Tiatira quer dizer incenso contínuo. É aquela que está orando continuamente. Estaria, né? Deveria, né? Mas a igreja hoje faz isso, amém? Essa igreja representa a igreja papal, ok? Representa a igreja católica. Cuidado, hein? Cuidado, porque mesmo dentro da igreja católica tem um grupo de salvos. Ok? Vocês vão falar, como assim? Vamos ler, vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê tudo. E os pés semelhantes ao latão reluzente, aquele que realmente anda sobre a justiça. Eu conheço as tuas... É uma igreja que tem obras? Não tem nem que reclamar. Pensa numa igreja que faz obras. Ok? Outra, tem amor? Sim. Como tem amor, gente? E muitas vezes a gente precisa olhar e precisamos fazer o mesmo. Serviço. É uma igreja que tem serviço. É uma igreja que atende, sabe? Em questão de social, obra social, a gente perde feio. Tem fé? Tem fé. Por mais que seja desviada, mas tem fé. E a paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Se a gente olhar a igreja católica como era no passado e hoje ela faz obras. Antigamente ela tirava do povo, mas hoje ela faz obras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, que representa prostituição e idolatria, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos. É o que acontece lá? Leva para a idolatria? Sim. Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Muitos estão sendo enganados e sendo levados à idolatria. Mas olha o que ele diz: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Sabe quanto tempo isso levou? Quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Houve essa época em que a igreja católica dominou o mundo e não se arrependeu. Ela desviou-se totalmente da palavra. Por isso vai acontecer o protestantismo, que vai se levantar para levar a palavra, que é a próxima igreja que vai ocorrer agora. Então essa igreja, Deus deu tempo, quase 1000 anos, e ela não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas... É uma igreja que passará pela grande tribulação. Também é uma igreja que vai ficar. Mas e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Por isso eu não posso julgar. Porque quem sonda as mentes e os corações? É Deus.
Como é que eu posso julgar alguém que está lá? Dizer, vai para o inferno. Quem sou eu, gente? Deus sabe aquele que é sincero e quem não é. Lógico que se quiser vir para cá vai ser bênção. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, vocês concordam comigo que existem pessoas que estão lá dentro, mas que não fazem parte da idolatria? Existem? Olha o que diz. E não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. Ou seja, está se referindo a essa igreja, dizendo que lá dentro existem pessoas que são salvas. E está dizendo que esperem até que ele volte. Permaneça. Olha só, gente, é lógico que nós temos que pregar e mostrar a verdade. Se vierem para nós é bênção, mas mesmo lá, eles poderão ser salvos. Porque eles não seguem, e vamos falar a verdade, tem padre pregando melhor que pastor. E mostrando a verdade. Infelizmente, é duro falar isso, mas é uma realidade. A gente perdeu o foco. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Por quê? Vão ser reis. E com vara de ferro as regerás, serão quebradas como os vasos de oleiro, como também eu recebi de meu pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Quem acha aí rapidinho para nós ler? 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos entender o que é essa estrela da manhã. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos também uma palavra de profecia mais firme, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela do dia surge em vossos corações. Então, que estrela é essa? No momento de trevas, haverá uma luz. Quem tirou você das trevas para a luz? Mas hoje, nós temos o Espírito Santo. É Ele que ilumina no meio das trevas. Ele que resgata. Então quer dizer que tem no meio dessa igreja tem batismo com o Espírito Santo? Receberam a estrela da manhã? Eita, peraí! Lógico, da mesma forma que lá, como cá, tem muita coisa falsa também, tá? Mas receberam o Espírito do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode não concordar comigo, mas é o que está dentro da palavra. Manda tudo, vai dar metade. Capítulo 3. Quinta carta. Não dá mais tempo. Ficará para a próxima oportunidade. Sim, por aspersão. O que a palavra diz? Tem que ser por inversão. Mas se a pessoa está sendo enganada, a culpa é dela? Não, a culpa é de quem? Vamos orar e vamos agradecer? Mas não vá para lá, viu? Fique aonde você foi chamado, pelo amor de Deus. Não se corrompa. E lá existe muita idolatria, o caminho da idolatria, se bem que até no nosso meio. Só Jesus na causa. Difícil, né? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, eu te peço, ó Deus, glorifico o teu nome, guarda, Senhor, os teus servos, livrando de perigos e males, Senhor, abrindo a mente, o coração, ó Deus, para compreender as tuas escrituras. Ó Deus eterno, tu és maravilhoso e continua ajudando, fortalecendo, Senhor, os nossos corações, e que em tudo possamos fazer a tua vontade. Eu te peço nesta hora, confiante na tua graça, no teu amor, e rogando a tua misericórdia, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus guarde, nos abençoe e até a próxima aula.